Olá! A Polícia Militar de Santa Catarina errou durante o roubo em Criciúma. Será que era possível fazer alguma coisa diferente? Era possível reagir e evitar que o roubo se concretizasse? Isso que a gente vai ver neste vídeo, mas não sem antes de pedir a você que deixe aqui sua avaliação sobre o nosso conteúdo, seu comentário. Se não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar suas notificações. Se você quiser receber notificações personalizadas sobre o nosso conteúdo, veja aqui na descrição o link para isso. E se você gosta do nosso trabalho, avalie se tornar um apoiador. Desde aquela fatídica ocorrência em Criciúma, aquele assalto de grandes proporções, em que vimos as imagens rodando os noticiários, redes sociais, com um grupo fortemente armado fazendo reféns e roubando bancos, surgiram diversos especialistas ou pseudo-especialistas, muitos deles especialistas de internet, em conflitos urbanos, em segurança pública, começando a afirmar que a polícia teria agido equivocadamente. Cheguei a ler, inclusive, comentários dizendo que a polícia prevaricou porque deveria ter partido para o confronto, confrontado, enfrentado os criminosos e impedido que o roubo se materializasse. Teve gente, inclusive, que utilizou passagens daquela live que fizemos aqui no canal, avaliando o que houve lá em Criciúma, para dizer que aqui mesmo nós estávamos defendendo a possibilidade de que houvesse uma reação, de que tivesse de fato um enfrentamento direto entre a polícia e os criminosos. Isso, no entanto, não é sequer perto da realidade. Quem assistiu a live, vou deixar inclusive aqui no card o link para ela, percebe claramente que o que nós avaliamos foi o erro no discurso. Muita gente distorcendo o que estava sendo discutido, querendo levar para a questão do desarmamento, e nós apenas enfatizamos que se era para discutir alguma coisa relativa a acesso às armas, isso tinha que estar focado na possibilidade eventual de o cidadão comum ter acesso a armas de maior calibre, a armas de precisão a longo alcance, justamente os fuzis, porque num cenário desse pode ser que, havendo uma massa de pessoas armadas, de cidadãos armados, houvesse sim uma possibilidade real de confrontação dos criminosos ou com os criminosos. Mas isso em nada se confunde com julgar a atuação da polícia. Sempre que a polícia vai atuar em ocorrências urbanas, existe a necessidade de se fazer uma ponderação. O que é que pode ser feito? O que é que pode surgir como resultado de uma intervenção? E o que acontece se ela simplesmente deixar a ocorrência seguir o seu curso? Do mesmo jeito que um criminoso, para praticar um crime, ele faz um julgamento, ele analisa os riscos e os benefícios envolvidos naquela empreitada, a polícia necessita fazer rigorosamente a mesma coisa. Ela precisa saber em cada ocorrência como ela vai atuar, sobretudo no sentido de minimizar riscos. A polícia não pode ser um fator que desencadeie mais riscos do que aqueles que são naturais da própria ocorrência. E foi exatamente o que nós vimos em Criciúma. Nós tivemos ali um ponto chave da ocorrência, que foi a informação de que um policial foi baleado. Naquele instante poderia haver o desencadeamento de uma ação efetiva da polícia, mas houve o julgamento de que fazer isso seria expor muito mais a população que ali estava feita refém, já feita refém, a riscos. Imagine, por exemplo, que a polícia militar adentrasse a cidade, iniciasse o confronto e os criminosos passassem a atirar nos reféns. Seria um resultado muito mais trágico do que aquele que efetivamente se concretizou. A possibilidade de reação em casos assim, ela precisa ser entendida de acordo com o momento de desenvolvimento da ocorrência. Se há a chance de intervir, de confrontar os criminosos antes que eles façam os reféns, aí sim
se pode dizer que a polícia militar tinha até a obrigação de confrontar esses criminosos para impedir que a ação prosseguisse. Mas uma vez que esses criminosos chegam à cidade, fazem diversos reféns, colocam esses reféns como escudos humanos e têm ali a nítida intenção de praticar roubo a bancos, não há mais justificativa sob o ponto de vista de ponderação de riscos para que a polícia militar partisse para o confronto. Como se diz na gíria nessas avaliações, sai mais barato esperar que o roubo se complete e perseguir em investigação esses criminosos para que eles venham a ser presos, como parece que já está começando a acontecer com a identificação dos autores do roubo. Isso não se confunde em nada com o que dissemos aqui a respeito da possibilidade de a população estar armada. Julgar a ação da polícia após o cenário de confrontação estar instaurado não se confunde com permitir que a população eventualmente tenha mecanismos justamente para evitar que esse cenário se instaure. Ou seja, se a população tivesse a oportunidade, como aqui nós comentamos, de ter acesso a armas de precisão a longo alcance, por exemplo, os fuzis em massa, o que se evitaria seria justamente que houvesse a captura de reféns para servir de escudo humano. E aí nós teríamos uma dinâmica completamente diferente. Aliás, muito provavelmente, se a realidade dali ou de qualquer outro lugar fosse uma realidade em que houvesse o risco para os criminosos por conta da possibilidade de a população estar armada, certamente eles sequer considerariam uma ação dessas proporções. Portanto, a gente não pode confundir possibilidade de autodefesa da população antes de que sejam feitos reféns ou de uma forma de confronto à distância, seguro, com muito maior superioridade numérica por conta daqueles que estão reagindo contra aqueles que estão atacando, é uma abordagem. Outra abordagem completamente diferente é a ação da polícia, instituição. Após os reféns já estarem feitos como tal, num cenário em que não havia possibilidade de reação ou de que a população colaborasse reativamente com a polícia e, sobretudo, em que havia já um delineamento muito claro de que a intenção era uma intenção de crime patrimonial. Nesse cenário, é absolutamente injusto dizer que a polícia tenha errado, que ela tenha prevaricado. Não, agiu dentro de protocolos de contenção de riscos, evitando danos colaterais de maior proporção. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Reitero os meus pedidos para que interaja conosco, avalie o nosso conteúdo, deixe seu comentário, se não é inscrito, se inscreva, ative suas notificações e se quer apoiar o nosso trabalho, veja aqui como no nosso QR Code e no link da descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo.